Corta Moisés. Vem Doval. Invade. Zico, pode ser o gol do empate, atenção. Gol do Flamengo! Zico! Vai ser batido o córner pela ponta esquerda, telespectadores. É o Diodoro. Bola tocada. Olha o gol do Vasco! Gol de Roberto! A catimba de Santana valeu! A catimba de Santana valeu! Esfriou um pouco o entusiasmo do Flamengo. Placar de 1-2-3 para o time do Vasco, 2 para o Flamengo. Ademir. Flamengo que se cuide. Luiz Carlos. 2 faltas. Bom, esse juiz é bom. Cuidado, meu caro amigo Renato. Lá vai o Bob Dinamite, hein? Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! Olha, para muita gente, Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Ao contrário de outro, aqui no Brasil, o Roberto só defendeu o Vasco e um pouquinho a Portuguesa de Desportos. Com essa cara nova dele. Nosso Maracanã era outro, né? Era totalmente diferente, né? Podia ser até meio feioso, mas que tinha gente pra caramba, tinha, né? Quando Jaime defendia a zaga do Flamengo e o Dé, ainda cabeludo, acelerava no ataque do Vasco, o Maracanã recebia multidões que hoje em dia parecem inacreditáveis. Isso aqui realmente era fantástico. Mas A nossa geração que pegou esse público todo. Né? Pô, mas nós temos esse privilégio, cara, de poder ter jogado no maior público da história do Vasco Flamengo. Isso é uma coisa fantástica. Né? Mas eu não gostei dessa escolha desse jogo, não. Bom, por que a gente escolheu esse jogo? O Dé tá invocado com essa escolha. Eu tô invocado. Na verdade, a questão é que são 40 anos agora, em 2016, do maior público da história do confronto entre Flamengo e Vasco. Então tá explicado. O Dé não gostou da escolha porque o Flamengo ganhou por 3-1, uma atuação de gala do Zico. Daqui a pouco a gente fala do jogo. Na capa do jornal O Globo, do dia seguinte, 5 de abril de 76, em vez do placar, outros números impressionantes chamam a atenção. Recorde de renda do futebol brasileiro até então e o público pagante, 174.770. O que vocês lembram do momento em que vocês entraram em campo para aquele Flamengo e Vasco de 76, com aquela multidão de 174 mil pessoas aqui? Qual foi a impressão? Imagina aquele Maracanã monstruoso, gente saindo pelo ladrão, e você saía daquele túnel e dava de cara com aquela multidão. E uma grande parte gritando o seu nome. E a gente ficava igual touro ali embaixo, doido pra... Né, Zé? Assim, galera, pra chegar a hora pra... E quando subia aqui, era muita emoção. Uma das coisas mais bonitas da minha vida é lembrar de entrar no Maracanã. Rapaz, assim, olha... Cheio... No lado vascaíno estava o Jorge. Me lembro da dificuldade que foi para entrar no Maracanã. Garoto de 15 anos, sendo empurrado para um lado e para o outro, até que consegui entrar. E o Luiz Carlos era um na multidão rubro-negra. A juventude hoje jamais terá noção do que era a dimensão do verdadeiro Maracanã, do que era a torcida do Flamengo, gritando e pulando, e nós sentíamos o estádio trepidar. Era uma coisa realmente fabulosa. Me lembro de ter visto pessoas em cima da marquise do Maracanã. O pessoal cuidava do refletor, tinha a escadinha para subir, né? E aí a torcida descobria. Aí descobria lá para cima, daqui a pouco ia a PM lá, tirar todo mundo, tudo antes de começar o jogo. E por um jogo que efetivamente, entre aspas, não valia nada, fora a rivalidade do Clássico dos Milhões, mas não valia nada porque era um meio de primeiro turno. Caminhou Júnior, pé direito, é gol! Converte
Pênalti Júnior para o Flamengo. Toma posição, ordenou, correu de pé canhoto, é gol. Empata o Vasco da Gama. 1 para o Flamengo Júnior, 1 para o Vasco da Gama. Paulinho. Vai bater Cláudio Adão. Coloca-se o árbitro, atenção. Partiu Cláudio Adão de pé direito, é gol. Flamengo 2, Cláudio Adão com a camisa número 9. Agora Orlando vai largar brasa. Partiu para a bola, o Lelé atirou, é gol. 2, também 2. Vai bater Osni para o Flamengo. 2-2 é a contagem. Partiu Osni de pé direito, é gol. Flamengo 3, 2. Pulmão de aço, Dirceu, camisa número 9. Vai bater Dirceu. O árbitro ordenou. Partiu Dirceu de pé canhoto, é gol. 3. Também 3. Agora quem bate pelo Clube da Gávea é o Tita. Esse também bate com a perna direita. 3-3. Responsabilidade para o garoto da Gávea, colocou-se, o árbitro ordenou. Partiu Tita de pé direito, defendeu Mazzaropi! Defendeu Mazzaropi! Vai a Abel e abraça Mazzaropi pela defesa. É Zandonaide quem vai bater o pênalti. A quarta chance para o Vasco da Gama. Vai bater Zandonaide com a camisa número 15. Prepara-se agora o jogador do Vasco da Gama no golo direito. Ordenou o árbitro. Partiu Zandonaide de pé canhoto. É gol! 4. 3. A torcida do Vasco da Gama já entoa o hino da vitória. Vai bater Zico e depois Roberto, os dois artilheiros do Campeonato Carioca de 77. Prepara-se agora Zico. Giese do Couto ordenou. Correu Zico para a pelota, colocou, é gol. Magistral. Rente à trave direita, rasteirinho. O Flamengo, meu querido, tem 4. O Vasco também tem 4 e mais uma chance com Roberto. Partiu Roberto de pé direito, gol! Vasco da Gama, campeão carioca de 77. Vasco da Gama tá botando pra quebrar. Enquanto o futebol brasileiro permanece em recesso técnico, motivado pela desorganização geral que causa o êxodo dos craques e das torcidas, fomos buscar um jogo de 81. Um Flamengo e Vasco subaquático, que garantiu a participação do time cruzmaltino nas finais do campeonato estadual. Um jogo que, por vezes, se assemelhava a uma pescaria. Os tempos eram outros, e mesmo molhados, nossos cinegrafistas não admitiam perder sequer um lance. Afinal, craques ainda havia, e em plena forma, se bem que já imperava a violência. Deu Vasco. Gol de Roberto Dinamite no minuto final. São emoções inesquecíveis que construíram a história e as glórias do futebol brasileiro. Emoções que encontrávamos no dia a dia dos estádios,
e que esperamos retornem antes da Copa, é claro. Era uma quarta-feira à noite, chovia muito, Maracanã lotado e uma chuva quase aquelas de anular o jogo. E aos 45 minutos do segundo tempo, o Moser, numa infelicidade, foi atrasar a bola para o Cantarelli, a bola parou na poça d'água e o Roberto saiu com aquele pique dele, aquela força mesmo e fez o gol aos 45 minutos, quando a torcida do Flamengo já gritava: é campeão. Aquilo ali pra gente foi tirar o doce da boca da criança. É isso aí, Chico. O novo Maracanã vai receber amanhã o primeiro Vasco e Flamengo. Dois ídolos que brilharam no antigo Maraca se encontraram no estádio. Roberto Dinamite e Zico. Zico e Roberto Dinamite. É quase. Tudo bem, como é que vai? Tá contando a história? Tá falando pra ele. Uma história de quase 2 décadas que começou ainda na adolescência. Você lembra que a primeira vez que jogou aqui contra? Juvenil? É. Foi juvenil ainda? É, juvenil. Final. Final de 72, né? 72, é. A partir daí, o clássico dos milhões virou sinônimo do Flamengo do Zico contra o Vasco do Roberto. E quase sempre um duelo com as arquibancadas lotadas, abarrotadas. Eu nunca precisei falar do Zico alguma coisa e ele de mim para que mais de 100 mil pessoas, entendeu? Isso aqui é legal. 1978, Flamengo campeão carioca com esse gol do zagueiro Rondinelli depois de um escanteio cobrado por Zico. Eu botei a bola lá e ele já veio e mandei a bola nele, né? Eu tô aqui procurando o Rondinelli e não tô vendo. Cadê o cara? Isso no final do jogo. Ele veio andando. Aí quando o Zico bateu, ele veio em velocidade da entrada da área, entrou no meio no alto, tinha como, porque ele veio em velocidade, cabeceou e fez o gol. Vejo gols meus, não me arrepio. Vejo esse gol do Rondinelli e fico arrepiado. Gols, muitos gols. Especialidade da casa. Zico marcou 19 no Vasco. E Dinamite? Roberto vai marcar a fila. Marcou 27 gols no Flamengo. 3 deles em 2 partidas decisivas do estadual de 81. Você fez os 3 gols, né? É, eu fiz só ele fazia gol mesmo. Não era verdade assim. Quando ele não fez, perdeu. É verdade. Exatamente no terceiro confronto, o Flamengo, que tinha a melhor campanha, venceu por 2-1 e ficou com o título. Mas no ano seguinte, os rubro-negros, campeões mundiais, perderam a chance do bicampeonato. Para quem? Para o Vasco de Dinamite. Mesmo no auge, Zico e companhia sofriam com o camisa 10 de São Januário. Perde e ganha danada. Muito jogos dificílimos e não tinha favorito não. O Flamengo mesmo, aquele time que era decantado aí, Versitosa, mas quando chegar com o Vasco o bicho pegava. Com Zico e Dinamite em campo, não houve vantagem no clássico. Cada time venceu 12 vezes e houve 17 empates. Equilíbrio que começava numa provocação entre os 2 capitães na hora do paro ímpar. Eu só gozava ele na hora do cara e coroa. Eu falei, pô, vambora, você vai pra lá, eu vou pra cá. Ele falou, não, vamos tirar a coroa. Porque ele sabia que o time do Flamengo, quando atacava a torcida do Flamengo, era diferente. Aí ele invertia. Nunca se xingaram, nunca bateram boca. Mas essa rivalidade por pouco não acabou no início dos anos 80. Depois de uma rápida passagem pelo Barcelona, o Flamengo quase contratou o ídolo vascaíno. Falta pouco para Roberto vestir a camisa do Flamengo. Roberto, o que você acha de jogar ao lado de Zico, Tita e outros craques do Flamengo? E que eu possa brilhar e dar as alegrias de marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera. Dinamite acabou voltando para o lar e não vestiu o rubro-negro. Zico, sim, carregou a Cruz de Malta na festa de despedida de Roberto. E não foi mentira, como na música de Erasmo Carlos. Zico tá no Vasco.
Eu acho que vestir a camisa do Vasco da Gama, um clube das tradições do Vasco, é orgulho para qualquer jogador. Naquele dia histórico, os quase 20 anos de grande rivalidade ganhavam o seu último capítulo. Isso para mim vai ficar para sempre, entendeu? Eu sinceramente, eu só vestiria a camisa do Flamengo numa situação parecida. Quando eu parei de jogar, no dia da minha despedida, o Vasco, através do presidente Calçada, veio aqui e me entregou uma placa bonita pelos meus serviços ao futebol. Mas o único clube que me prestou uma homenagem além do Flamengo foi o Vasco da Gama. Juntos mesmo, Dinamite e Zico jogaram poucas vezes. Mas quando aconteceu, os números são impressionantes. A seleção brasileira, com os dois, jamais perdeu. 21 partidas, 16 vitórias e 5 empates. No novo Maracanã, um abraço para inspirar e servir de exemplo. Adversários sempre, inimigos jamais. Dinamite e Zico serão eternos, assim como o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. O assédio dos turistas que visitavam o Maracanã mostrou que os ídolos sessentões continuam com muito prestígio.